Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui primeiro Nef, capítulo 10, tá bom? Vamos começar no versículo 1 aqui, indo em diante, e aí eu já vou explicando, lendo o versículo e explicando. Então, no versículo 1 em diante aqui, fala assim: E agora eu, Nef, continuo a fazer nessas placas um relato de meus feitos. Bom, relato de meus feitos significa que ele já havia terminado o resumo da história do pai dele. E agora ele ia fazer a sua própria história, contar o relato da sua própria história. Porém, ainda ele vai falar do pai dele, dos irmãos dele. Ele mesmo menciona aqui, ó. Necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Então ele vai continuar falando do pai dele, dos irmãos dele, mas no relato dele agora em diante. Do versículo 2 ao versículo 3 aqui, é mencionado que após Leí, né, ele contando que após o pai dele ter falado sobre o sonho que teve, exortado os seus filhos ali, principalmente Lamã e Lemuel, que ele estava muito preocupado com Lamã e Lemuel, ele agora começou a falar de judeus. E ele fala sobre a queda de Jerusalém, que eles seriam levados em cativeiro, que Jerusalém seria destruído. Mas ele profetiza também que eles voltariam, né, que depois eles voltariam também desse cativeiro e ocupariam Jerusalém novamente. Então veja, né, o livro de Mórmon confirmando a história bíblica, né? Interessante isso. Mas a esperança maior aqui é que ele fala que depois que eles voltam para Jerusalém, habitam Jerusalém, o Messias nascerá entre eles, um Salvador, o próprio Salvador Jesus Cristo. Versículo 4, ó. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Está mencionando aqui o nascimento de Jesus Cristo, né, e o ministério dele lá em Jerusalém, né. Aqui a gente percebe que Leí, ele estudou as placas de latão, que é o Velho Testamento, né? Que tinha lá os 5 livros de Moisés, as escrituras de Isaías. Então, aqui em 1 Nef, capítulo 10, ao ler aqui, a gente percebe que quando o Leí tá ensinando, a gente encontra referências bíblicas no Velho Testamento. Por exemplo, sobre essa parte que ele fala que o Messias nasceria, né, ali em Jerusalém e tudo, é uma promessa feita lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 19, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 5. Diz assim: E ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado essas coisas, concernente o Messias, e que ele havia falado. Ou seja, esse Redentor do mundo, né? Que vários profetas falaram sobre esse Redentor do mundo, esse Salvador aqui. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda. Assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E é interessante, né, que ele fala que toda a humanidade se encontra num estado de perdição e queda. Queda por conta da queda de Adão e Eva. Nós vivemos um mundo decaído, afastado da presença de Deus, tá bom? Então é dessa queda que ele está falando. E também ele fala aqui sobre perdição, de estar perdido, né? E para sair dessa perdição, qual que é a condição? Ele coloca aqui que é o Salvador. Ele fala assim: a não ser que confiasse nesse Redentor. Então, a resposta para nós sairmos dessa queda, sairmos dessa perdição, seria o próprio Salvador Jesus Cristo. A não ser que confie nesse Redentor, nesse Salvador. Então, é em Cristo que nós somos salvos. Versículo 7. Falou também sobre os profetas que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto, proclamar, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e que ele é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de desatar as correias das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. Então a gente vê que Nefe, relatando aqui o que o pai dele havia falado, a gente encontra essa referência também aqui em Isaías capítulo 40, versículo 3, né, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda de nosso Deus. Por que tem tantas referências do Velho Testamento quando o Leí está ensinando? Porque ele estudou.
né? A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, em 1 Nef, capítulo 5, versículo 10, quando eles obtiveram as placas de latão, que é, né, o Velho Testamento ali, diz assim, ó: e depois de havermos rendido graças ao Senhor Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. Então, por isso que ele está cheio de conhecimento, ele compartilha ali, e ele compartilha coisas que estão de acordo com os relatos de outros profetas, tá bom? Então, vamos continuar aqui a partir do versículo 8, o versículo 9 aqui. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, e ele batizaria o Messias com água. Bom, aqui algumas pessoas ficam confusas, porque nós sabemos que Jesus Cristo ele foi batizado no Rio Jordão. E aqui, Leí, ele fala, né, que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, né? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Esse Betabara aqui, né, é o mesmo que Betânia, só esclarecendo. Lá em João, capítulo 1, versículo 28, diz assim, ó: e essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Do outro lado do Jordão é a mesma coisa que dizer além do Jordão, tá bom? Por que ele está falando Betânia? Aqui João ele coloca Betânia do outro lado, né, do Jordão. Por quê? Porque existia duas Betânias na Bíblia. Existe a cidade de Betânia, da onde vinha Marta e Maria, tá bom? E existe a outra Betânia, e essa Betânia ficava do outro lado do Jordão. Então, para diferenciar qual Betânia que ele está falando a outra. E Leí, ele fala, então, dessa Betânia, né? Ele chama ali de Betabara, né? O que acontece, né? No livro de Mórmon, a língua é um egípcio reformado, né? Então, fica um pouquinho diferente a pronúncia do nome aí. Mas é a mesma Betânia. Tá bom? E aqui, falando que é além do Jordão, ou do outro lado do Jordão, é porque lá, essa outra Betânia, ela fica próxima de Jericó, né? E já está quase não... Ali tem uma linha ali, aliás, que faz fronteira com outro país, então é quase como se Jesus Cristo estivesse sendo batizado fora de Israel. Qual que é a profecia aqui? A voz do que clama no deserto. Essa Betânia que ele está me citando aqui, essa parte do Rio Jordão, né, que vai correndo até essa parte, inclusive é um lugar maior, né, onde dá para fazer batismo, provavelmente foi ali mesmo que Jesus Cristo foi batizado, até porque logo depois que ele saiu da água, ele vai para o deserto, né, e a própria escritura diz, né, que é a voz do que clama no deserto, de João Batista que clamava no deserto. Dali onde Jesus Cristo foi batizado, para chegar no deserto é 200 metros só, né? Então, após o batismo dele, ele vai para o deserto, ele vai ficar lá cerca de 40 dias no deserto. Então, ele vai ser ministrado, ensinado, né, por anjos, pelo próprio Pai Celestial, e depois o inimigo vem tentá-lo também ali, tá bom? Mas é isso que acontece. Então, aqui quando o Leí fala sobre ele estar sendo batizado além do Jordão, aqui ele não está usando nenhuma escritura do Velho Testamento. Ele viu em visão e ele está compartilhando porque ele conhece a região. Então ele sabe qual das Betânia que é e por isso que ele usa desta maneira aqui. Tá bom? Mais uma coisa aqui, ó, versículo 10, diz assim, ó: e depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Interessante que após o batismo, o próprio João Batista ele reconheceria estar batizando o Cordeiro, né, de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 33, diz assim: e eu não o conhecia. Tem aqui falando de João Batista que ele não conhecia Jesus. Na verdade, os dois eram primos, tá bom? Eles se conheciam, mas aqui é que ele não havia reconhecido ele como Messias ainda. E é nesta ordenança do batismo que ele vai reconhecer. E isso é muito lindo por conta de outra escritura que eu vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó: mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse que batizara com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus.
Então, o anjo que falou para João Batista, né? Para identificar, olha, o Cordeiro de Deus vai ser aquele que você batizar e você vai ver descer sobre ele o Espírito Santo, né? Tô parafraseando aqui já as outras escrituras, Mateus, Marcos, Lucas. Então, quando João Batista ele vê o Espírito Santo descendo sobre o Salvador, como em forma de pomba, ele reconhece ali que ele está batizando o Filho de Deus, tá bom? Então é interessante essa parte aqui. Por que eu acho interessante essa parte aqui? Porque fala que após essa parte, ele reconhece ali está sendo batizado o Filho de Deus. Outra observação é aqui em Doutrina e Convênio, seção 84, versículo 20, diz assim: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Né? Repare que é no poder, né? O poder de Deus ele é observado nas ordenanças. Né? Vou ler de novo aqui. Ó. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Então, espero que você sempre lembre dessa escritura quando for falar sobre o batismo de Cristo. Que ao ver Jesus Cristo ser batizado e o Espírito descer sobre ele em forma de pomba, ele reconhece o poder de Deus ali, reconhece está sendo batizando ali o Cordeiro de Deus. Essa escritura ela é muito poderosa para nós entendermos que nas ordenanças se manifesta o poder de Deus. Então, sempre quando você estiver num batismo, preste atenção nos seus sentimentos. Muitas pessoas já foram batizadas porque assistiram uma reunião batismal. Então, é nas ordenanças que se manifesta o poder de Deus. Onde nós podemos ver as ordenanças sempre? Na igreja. Por exemplo, no sacramento. Todo domingo, o sacramento ele é uma ordenança do Senhor. E nas ordenanças nós vemos o poder da divindade. Então, no sacramento a gente consegue ver o poder de Deus também. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? No templo, nos convênios, no templo. Então, nessas ordenanças se manifesta o poder de Deus. Eu gosto dessa parte aqui. Vamos continuar aqui para finalizar. Versículo 11. E aconteceu que após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus e a sua incredulidade. E depois de haverem matado o Messias, que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-iria aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre o gentio e também sobre a casa de Israel, que ela seria comparada a uma oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Aqui ele está fazendo uma analogia novamente às placas de latão, sobre a alegoria de Zenos, né? Um profeta que compara a casa do Senhor, né, a uma oliveira, e os ramos são arrancados e enxertados em vários lugares do mundo, para que a casa de Israel se espalhe, tá bom? Para que o evangelho do Senhor se espalhe. Então, o fato de Leí vir para as Américas também é um ramo que foi arrancado de Jerusalém e começa a florescer nas Américas aqui, tá bom? Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso, ó. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos juntos para a terra da promissão, para que cumprisse a palavra do Senhor, que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida. Ou, em suma, depois de os gentios tivessem recebido a plenitude do evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, o seu Redentor, o seu Senhor e seu Redentor. E com essas palavras meu pai profetizou e falou aos meus irmãos, e também muitas coisas mais, nas quais não escrevo nesse livro, pois escrevi no meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas, nas quais falei, aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. Bom, vou finalizar por aqui a mensagem de hoje. Basicamente, ele está falando aqui que teve a Babilônia, né? Jerusalém caiu, mas depois eles voltaram, né? Estavam reconstruindo a cidade, estavam vivendo na cidade. E aí, então, nasce o Messias.
Mas depois os judeus caem em incredulidade, eles perdem o evangelho. E aí o que acontece? Os gentios, eles recebem a plenitude do evangelho. E aí, juntando os ramos dos gentios com a casa de Israel, com os judeus, eles receberiam e teriam conhecimento sobre esse Messias, tá bom? Sobre esse Redentor. Então, basicamente, ele está falando isso e ele finaliza dizendo que todas essas coisas o pai dele havia pregado enquanto eles estavam no vale de Lemuel, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Se tiver algo que deveria ficar gravado nessa mensagem aqui para nós, é que o poder de Deus se manifesta em suas ordenanças. Não perca a oportunidade de ter uma reverência, de prestar atenção numa reunião batismal, né? De realmente estar reverente na hora do sacramento, porque é realmente nas ordenanças que se manifesta o poder da divindade, tá bom? Então é isso. Eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.